Então, Efésios 4:19. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Você vê eu incomodado aqui, mas porque a minha blusa está amassada. A sol passou, mas amassou aqui. O irmão até perguntou, pastor, e a garrafa? E eu, garrafa, já associo logo a café, né? Garrafa, café. Que garrafa que estava essa blusa? Oh, meu Jesus amado. Efésios 2:19. A palavra de Deus diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu queria falar, irmãos, sobre o que é ser igreja. Essa tarde, início de noite. O que é ser igreja? Nesse texto e em vários outros, Paulo ele vai deixar claro o que é, de que forma que é representada a igreja. Então, Paulo, em outras cartas, vai falar que a igreja é o corpo de Cristo. Vai falar que a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas nesse texto, em vários outros, logo no início, Paulo já começa falando que nós, a igreja, somos a família de Deus. Somos a família de Deus. E é interessante que ele não fala isso se referindo a você, no singular. Porque ele fala no plural. Vós juntamente estáis sendo edificados. Então, isso quer dizer que você sozinho não é igreja. Mas que nós juntos somos igreja. E somos família de Deus. Então, o que é uma definição de família? Então, igreja é uma família espiritual formada por famílias biológicas. Então, eu e a minha família, minha esposa e os meus filhos, juntamente com você e a sua família, juntos como filhos de um só Pai, irmãos em Cristo, somos a família de Deus, uma família espiritual, filhos e irmãos espirituais, ou seja, somos uma casa espiritual, para juntos crescermos na fé e amor, desenvolvermos o ministério cristão e servir ao reino de Deus e às pessoas. Então essa é uma definição de igreja, nós somos uma família. E como família eu quero mencionar aqui algumas coisas que acontecem em nosso meio, para nós crescermos, para nós meditarmos nisso, para nós nos avaliarmos, amadurecermos. Então, primeira coisa é que nós precisamos compreender a importância da igreja. Nós, como igreja, a sua importância no reino de Deus, a importância de nós, comunidade de Teleios, igreja local aqui em Itatiba. Nós precisamos entender o quão isso é importante, porque nós vivemos uma época em que é comum, se eu posso usar essa palavra, denegrir a imagem da igreja, menosprezar a igreja. Mas a igreja é algo muito importante. Aliás, a igreja é a coisa mais importante para Deus. A igreja, nós somos a embaixada do céu na terra, irmãos. E como igreja, nós somos a única que recebemos do Senhor diretamente a autoridade de representá-lo. Então, só a igreja tem essa prerrogativa de representar o Senhor. E a igreja é dada à cidade, isso quer dizer que a igreja ela é local. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, por exemplo, você vai ver que Jesus fala a João e ele diz: escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, uma cidade, de Filadélfia, uma cidade, de Éfeso, uma cidade. Então veja, a importância da igreja local em uma cidade. Ela é a embaixada do céu.
ela é a única que pode representar o Senhor. Então não existe nada mais precioso para Deus do que a igreja, porque a igreja é o quê? A sua família espiritual. Amém, irmãos? Todos estão cientes disso? Para vivermos em uma família, é necessário nós termos algo que nós chamamos de resiliência. Resiliência. A resiliência é a capacidade de você, em determinada circunstância, por causa de um atrito, de uma confusão ou de algum problema, se deformar e, ao mesmo tempo, voltar à sua forma natural. Um exemplo é um para-choque de um carro. Ele é resiliente, porque, dependendo do impacto da pancada que ele recebe, ele volta ao formato original. Volta à sua origem. Então, para que nós possamos ser e viver família de Deus, é necessário que nós tenhamos resiliência relacional. Resiliência relacional. Estamos falando de relacionamento. A mesma resiliência que muitas vezes é exigida de nós na nossa família biológica. Por que eu falo? Porque não é natural você trocar de família. Como muitos crentes fazem hoje em dia. Troca-se de igreja como se troca de roupa, como se troca uma alimentação. Isso para mim é muito estranho. Eu acredito para o pastor Ricardo também, porque no decorrer da minha caminhada cristã eu só pertencei a 2 igrejas. Uma igreja anterior e a comunidade de Teleias. Então, para mim é estranho isso, porque é necessário que, para sermos família de Deus e sermos igreja de fato, tenhamos essa persistência, essa perseverança nos relacionamentos que nós vivemos como igreja. E essa resiliência, essa perseverança nos nossos relacionamentos como família da fé, ela só é possível se nós entendermos que nós vivemos debaixo de uma aliança. Então, o que faz eu permanecer no relacionamento com os irmãos, apesar das dificuldades, apesar dos desgastes, apesar das tensões, é eu entender que nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Assim como lá na sua família biológica você tem uma aliança de sangue, por isso que você não pode trocar de família, porque não importa, ainda que você fale assim, eu não gostei dessa família, eu não gosto da prática dessa família, do tratamento aqui, do relacionamento dessa família, eu vou trocar de família. Não é possível fazer isso, porque lá você tem um relacionamento e uma aliança de sangue, nós temos o mesmo sangue. E o que nos faz ser família espiritual e, para isso, termos resiliência nos nossos relacionamentos, perseverar nos nossos relacionamentos, é também uma aliança de sangue. Uma aliança feita no sangue de Jesus. O que me une a você, faz com que sejamos filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo, é o sangue de Jesus. Porque o sangue que me perdoa é o sangue que te perdoa. O sangue que me justifica é o sangue que te justifica. Então nós temos uma aliança no sangue de Jesus. Nós precisamos ter clareza disso. Que os nossos relacionamentos não podem ser tratados de forma banal e desfeito por qualquer problema. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós temos essa característica de igreja como família. E uma das coisas que eu acredito que facilita isso e que possibilita isso é o ambiente de célula que nós temos. É o ambiente de pequenos grupos. Isso promove um ambiente familiar entre nós. Talvez você já teve essa experiência, e eu já tive muitas vezes, de me sentir muito mais acolhido e de pertencer e de fazer parte de uma célula, muitas vezes, até mais do que da minha própria família. Porque nós somos família espiritual. Amém, irmãos? Uma vez que eu faço parte dessa família, para que eu tenha essa resiliência, essa perseverança, porque não é fácil se relacionar, né? Eu acredito também que não era fácil também para as ovelhas viver no mesmo aprisco, né? Todos os dias ali juntos. Então talvez ali uma hora ou outra, uma dava um coice na outra, uma mordia a outra, mas não tinha jeito.
foram colocados no mesmo lugar, para fazer parte do mesmo povo, do mesmo ambiente, no aprisco. Então não dava para sair, tinha que resolver ali. E uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer é nós, irmãos, orarmos pela nossa igreja. E orarmos pela igreja, não estou dizendo pela estrutura, orarmos uns pelos outros. Porque eu sei que você ora pela bênção que você quer receber. Eu sei que às vezes você ora por algum alvo que é estabelecido. Mas será que nós oramos pelos nossos relacionamentos? Será que nós oramos uns pelos outros? Será que nós oramos quando nos sentimos ofendidos? Quando os relacionamentos estão difíceis? Nós precisamos orar porque só através da oração, essa resiliência nos nossos relacionamentos é possível. É possível mantermos relacionamentos saudáveis no meio da igreja, no meio da família da fé. Então, muitas pessoas, elas estão muito mais interessadas em interferir do que interessadas em interceder. Para interferir tem muita gente na igreja, mas para interceder pela igreja são poucos. E nós precisamos entender que isso é essencial, para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e venhamos viver de fato a vida que Cristo tem para nós como família da fé. Será que você tem essa disposição de quando foi ofendido pelo irmão, orar por ele? Ou você é um crente que, quando é ofendido, você vai fazer uma boa cumba, que é uma oração para Deus pesar a mão, que você diz que é uma oração para Deus ser justo? Só que a justiça de Deus é diferente da nossa. Quando você pede para Deus fazer justiça, você quer, na realidade é vingança. E Deus exerce justiça. Então uma das coisas é orarmos uns pelos outros. Pergunta para o irmão, fala, você está orando por mim, irmão? E quando eu te ofendo? Quando eu te dou um coice como ovelha, uma mordida? Uma outra coisa que tem que ser prático e fazer parte, e ser real na nossa vida como igreja, como comunidade, como família da fé, é a prática do perdão. Você nunca vai perdoar alguém pelo qual você não ora. Você nunca vai conseguir perdoar alguém se você não orar por essa pessoa. E perdão tem que fazer parte da nossa vida prática, não é só uma teologia bonita, uma teoria. Quando você tem um problema na sua família biológica, e você precisa se manter ali, trazer saúde sobre aquele lugar, sobre aquele relacionamento, porque você não pode sair da família, você não pode trocar de família. Qual que é a única alternativa que você tem? Você tem que resolver, vai ter que perdoar. Alguns demoram muito, é verdade, mas tem que se perdoar. Então precisa haver entre nós, de fato, perdão. Por quê? Porque relacionamento, eles estão sujeitos a desgastes, a tensões, a dificuldades, a decepções. Quem aqui já se decepcionou em algum relacionamento com algum irmão na igreja? Levanta a mão. Amém. Até que tem pouco, pelo jeito. Ou então o irmão não está sendo sincero. Glória a Deus. Então o relacionamento passa por esses momentos. E nós precisamos, como o pastor acabou de ministrar aqui, de maturidade. Porque quem é imaturo tem dificuldade de perdoar. Já percebeu como crianças têm dificuldade de perdoar? Então pessoas maduras, elas têm mais facilidade para entender que somos irmãos, que somos família, que temos uma aliança e que agora nós devemos perdoar uns aos outros. Porque é a ordem do Senhor. Perdoai-vos mutuamente, orai uns pelos outros. Quem ama, de fato, perdoa. Quem muito perdoa é porque muito ama. Então imagine que o pastor explicou aqui sobre maturidade. Por que muitas das vezes, irmãos, nós não acessamos aquilo que Deus tem para nós? Por falta de maturidade. E uma dessas coisas é falta de perdão. Porque o filho, todo filho tem direito à herança, sim ou não? Então o pastor tem uma herança,
está deixando para as filhas dele. Aleluia, glória a Deus. Elas têm direito. A Rafa e a Pietra. Elas têm direito a essa herança. Porque são filhas. Mas elas têm acesso a essa herança? Talvez ainda não. Por quê? Porque lhe falta maturidade. Entenda-se maturidade, falta de perdão. Imaturidade, falta de perdão. Entenda-se imaturidade, dificuldade de se relacionar. E eu pergunto, talvez não é por isso que nós como igreja estamos tendo dificuldade de acessar algumas coisas que Deus tem para nós? Porque já somos filhos. Quem é filho? Você tem direito. Por que não temos acesso? Porque ser filho dá o direito, mas ser maduro te dá acesso. Eu tenho clareza que Deus precisa tratar comigo em algumas coisas, porque eu preciso amadurecer para ter acesso a algumas coisas que Deus tem para mim. E não é diferente no meio da igreja. Maduro teleios. Estamos como o pastor acabou de ministrar aqui, e eu vou repetir, reenfatizar. Precisamos amadurecer, irmãos. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas preciosas para nós como igreja. É promessa de Deus. É direito do filho. Mas nós precisamos amadurecer. Amadurecer como igreja. Quem aqui pegou manga lá no pé de manga lá esses dias? Quem pegou manga? Ou pegou lá de cima, ou porque... Quem pegou manga que tinha caído no chão? Eu peguei manga, irmão, eu gosto de manga, irmãos. Eu sou um mangólatra, se existe essa palavra. Eu gosto de manga, suco de manga, doce de manga. E tem até gente que não foi tão bem essa manga, né? Mas por que a manga cai? Você percebeu que tinha muita manga caída no chão? Quem percebeu? Por que a manga caiu? Porque ela estava? Porque ela estava madura. Isso nos ensina algo. Sabe o que é? O maduro cai primeiro. O maduro cede primeiro. O maduro é vencido primeiro. Porque a gente acha que o maduro é o que vence. Não, o maduro é o que é vencido. Jesus, quando está com seus discípulos, na última ceia, Jesus era muito mais maduro espiritualmente. Porque Jesus era maduro espiritualmente, o que Jesus fez? Se ajoelhou primeiro, para lavar os pés dos apóstolos. Porque o maduro é aquele que sofre mais. Essa é a realidade, irmãos. Nós que somos maduros, a gente toma mais pancada. É mais difícil para nós. Porque a maturidade faz isso. Você que é pai sabe do que eu estou falando. Porque você é maduro e o seu filho ainda não é, você tem que abrir mão para abençoar a vida dele. Então maduro é aquele que cede primeiro. É aquele que perde primeiro. Um outro exemplo é os 24 anciões em Apocalipse. Repare bem que eles são anciãos. E o texto diz que eles estão diante do trono de Deus. E o que diante do trono de Deus, o que eles fazem? Eles tiram as suas coroas e se prostram diante do Senhor. Porque eles são maduros. Então, podemos dizer assim, talvez essa não seja a parte mais agradável de ser madura, de ser alguém maduro espiritualmente. Mas o maduro, ele cede primeiro, ele suporta, ele sofre o dano, porque ele é mais maduro, ele é mais responsável, ele é consciente do seu chamado, ele é consciente daquilo que Deus chamou para fazer. Então, uma das características de quem é maduro e de uma igreja madura é exatamente isso. Nas dificuldades de relacionamento, ninguém vai ficar defendendo a sua coroa. Ninguém vai ficar defendendo o seu direito, o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua visão. Não, eu vou ceder porque eu sou mais maduro. E ao invés de ter a razão por conta da minha opinião, eu quero estar bem com meu irmão por conta da maturidade que eu tenho. Os relacionamentos são preservados. Os relacionamentos se tornam saudáveis quando há maturidade.
maturidade. Às vezes, irmãos, eu acho que o pastor ele vive isso com muito mais frequência do que eu. Mas muitas das vezes a gente tem que resolver problemas, situações entre os irmãos aqui, e eu falo daqui, porque eu não vou falar de outras igrejas, eu falo daqui, que às vezes eu fico olhando e falo assim, meu Deus, eu deveria ter trazido 2 pirulitos. Porque parece 2 crianças. Imaturidade. E é tempo de nós avançarmos para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não tenho dúvida, irmãos. Desde o primeiro dia que nós nos reunimos como igreja, que Deus tem algo poderoso e grande para fazer através de nós. Mas é necessário maturidade. Maturidade. Uma outra coisa que é falta de maturidade também, né? Não reclame da sua igreja. Não reclame da sua célula, não reclame do seu líder. Já pensou se nós fizéssemos isso com as nossas famílias, quando a gente se depara com um problema, com a dificuldade, com a insatisfação, ou com alguma frustração? Você sai falando mal da sua família, você sai falando mal do seu pai, você sai falando mal da sua mãe? Não. Se você faz, você não deveria fazer isso. Porque isso, além de antiético, é no mínimo muita ingratidão. Então não se fala mal dos nossos. Não se fala mal daqueles que estão do nosso lado. Não se fala mal da igreja. Não se fala mal dos pastores, não se fala mal dos líderes. Não se fala mal dos membros, pastores, que falam mal da sua própria igreja. Então, uma das coisas, infelizmente, que é muito danoso, irmãos, às vezes nós não temos noção o quanto isso é prejudicial. Às vezes você precisa fazer um comentário sobre a igreja, sobre o pastor, ou sobre alguém, uma situação que aconteceu na célula, ou que aconteceu na igreja, no ministério, e às vezes você começa a reclamar, falar mal da igreja na frente dos filhos. Meu Deus, você não tem noção do mal que você está fazendo para o seu filho. Porque o seu filho vai gerar uma imagem interna a respeito da igreja, a respeito do pastor, a respeito do líder, que vai fazer com que ele não ame a igreja, que ele não queira estar na igreja, ele não queira estar na célula, que ele venha repudiar tudo aquilo que diz respeito a Deus. Alguns chegam até odiar a Deus por causa disso, porque os pais reclamam da igreja local, reclamam dos seus líderes. Isso é triste demais. Então é assim, aquilo que uma geração critica, a outra despreza. Então aquilo que você está fazendo, que os seus filhos, os nossos netos estão ouvindo de nós, ou eles vão se envolver, ter encargo por isso, ou lá na frente eles vão desprezar, odiar e abandonar. Então nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, né, a respeito disso. Então é aquele ditado que você já conhece: roupa suja se lava em casa. As dificuldades vão acontecer, elas existem. Mas o que nós devemos fazer como igreja? Procura seu pastor, procura seu líder e reclama para nós. Se nós tivermos a solução, nós vamos te ajudar. Se não tivermos, a gente vai passar a mão na sua cabeça e falar: filho, é assim mesmo, é igreja, é família, e vamos orar com você. Mas nunca para terceiro, chame o seu pastor. Amém, irmãos? Eu estou dando assim formas práticas para nós vivermos como igreja e sermos igreja, porque é isso que o Senhor nos chamou para ser. Nesse ambiente de família, nesse ambiente de igreja, de reino de Deus, é necessário que haja no meu coração um coração para ser um discípulo, para ser um filho espiritual. O pastor leu Efésios capítulo 4, verso número 11, que o Senhor deu à igreja apóstolos, pastores, mestres, profetas e evangelistas. Não deu a igreja para eles, deu eles para a igreja. E por que o Senhor deu à igreja? Deu esses homens, esses ministérios à igreja, para que eles possam edificar, para que eles possam treinar, para que eles possam equipar, para que eles possam preparar o povo de Deus, os irmãos mais novos. Então é necessário que você tenha um coração para ser discípulo. Porque nós temos um coração para ser mestre, para ensinar, para ajudar, para equipar. Nós temos um coração para ser pais espirituais, mas não adianta se você não tiver um coração para ser filho. Você entende que é uma relação de reciprocidade? Então é necessário que entre nós haja esse coração
de participar do processo do discipulado, de ser treinado, de ser equipado, aquilo para o qual Deus nos chamou. Ninguém veio aqui para se divertir, para assistir algo, né? Nós estamos aqui porque entendemos que Deus nos chamou para algo. Então, um crente que não quer ser discipulado, duas coisas podem estar acontecendo com ele. Primeira coisa, ele já deve ser a quarta pessoa da Trindade, que agora ele já sabe de tudo, tem todo o entendimento, já conhece tudo da vida cristã, e não precisa mais da ajuda de ninguém. Isso pode ser o que está acontecendo. Ou então ele quer ser uma eterna criança. O pastor fala, faz tempo que ele não usa, mas ele sempre usava a síndrome de Peter Pan, não quer crescer, não quer avançar, não quer evoluir na vida cristã. Então essas duas atitudes, essas duas mentalidades prejudicam, atrapalham, são um impedimento para o avanço da obra de Deus, irmãos. Eu falo porque tem uma época que eu vivi isso lá em Cabriúva. Uma igreja lá. Os irmãos estavam com dificuldades e resistiam ao discipulado, resistiam ao treinamento, resistiam a crescer e avançar. E teve uma época que eu falei para eles, eu fui muito sincero. Eu falei para ele, ou nós seremos uma igreja de discipulado, ou não seremos nenhum outro tipo de igreja. E foi assim que aconteceu. Chegou um momento que eu falei, pega as suas coisas, vai cuidar da sua vida, vai para sua casa e eu vou cuidar da minha vida também. Porque não existe outro tipo de igreja. Então eu não sei como faz a igreja crescer, mas eu posso ensinar para você 7 passos de como falir a igreja. 7 passos de como dar errado. Se você quiser aprender a fazer a igreja crescer, você tem que ir com Jesus, com o Espírito Santo, que aí é com eles. Mas eu estou aqui justamente para ensinar, porque não existe outro tipo de igreja. Eu não consigo mais, né, ver igreja sem relacionamento em pequenos grupos, sem discipulado. Esse negócio, desde o dia que eu ouvi pela primeira vez, isso tomou meu coração. Eu não consigo ver a igreja diferente que isso, porque não existe biblicamente. Então, ou nós assumimos esse papel para nós, de fato, e retomamos a cultura do discipulado, ou então não há igreja. Ou então vai acontecer a mesma coisa. Então entende, irmãos, que isso é uma responsabilidade para nós, e nós estamos aqui sendo convocados não pelo pastor Ricardo, não pelo pastor, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque é essa visão que o Senhor nos deu desde o primeiro dia, 16 anos atrás. Talvez até antes. Então nós não estamos aqui para ser uma instituição religiosa, uma empresa de entretenimento, um balcão de serviços espirituais, um shopping espiritual. Não, não, não. Nós estamos aqui para cumprir um comissionamento, uma ordem de Jesus. Mateus 28, 18 e 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias. Esse é o comissionamento que o Senhor nos deu. E é interessante porque lá em Mateus 11, 28, se puder projetar, Mateus 11, 28 e 29, olha que interessante. Não tem outro caminho, nós fomos chamados ao discipulado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então a primeira parte do versículo é o que Jesus está dizendo. Vinde, vinde. O que é o vinde? O vinde é o que o pastor ensinou ontem. Gerar, evangelizar. Gerar discípulos. Evangelizamos, ganhamos para Jesus, é o gerar. É Jesus está dizendo, venha, venha como você está. E aí Jesus em seguida, depois do vinde, quem já veio? Quem já veio quando Jesus chamou? Se você está aqui é porque você ouviu Jesus falar vinde, você veio. Mas depois do vinde, que você está aqui, qual que é o próximo passo agora? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é a canga, aquela madeira que colocava no animal, quem foi da roça aqui, né, já viu isso?
colocavam no boi para andar do lado do outro boi. O boi mais velho, o boi mais novo do lado do boi mais velho. Para caminhar junto, na mesma canga, na mesma passada, no mesmo ritmo. Como se chama isso, irmãos, na Bíblia? Discipulado. Quando Jesus diz assim, tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus está falando, olha, agora que vocês vieram e trocaram o fardo, vocês vão ser discípulos, vocês vão ser discipulados, vocês vão tomar o jugo, vocês vão aprender de mim. Vocês vão ser equipados agora, treinados. Isso é igreja, isso é ser igreja. Então nós precisamos entender isso. Só que, olha aqui para mim, uma coisa muito interessante. E eu já comentei com o pastor sobre isso. É que nós precisamos entender relacionamento na igreja. Porque às vezes a gente quer viver relacionamento no reino de Deus como a gente vive relacionamento no mundo. E a gente acha que os nossos pastores, os nossos líderes, as autoridades espirituais são os nossos amiguinhos. E aí não dá para construir relacionamento de discipulado genuíno com amiguinhos. Assim como não dá para construir paternidade saudável quando o pai quer ser amiguinho do filho. Porque não há relacionamentos planos. Relacionamentos planos é só relacionamento de amizade, relacionamento de iguais, de reciprocidade. Perceba bem, nós queremos e nós precisamos de amigos. Entenda bem, amém, irmãos? Mas para que possamos viver relacionamentos de discipulados saudáveis, é necessário que você entenda que existe autoridade espiritual. Não há discípulo se não há mestre. Não há filho espiritual se não há paternidade espiritual. E às vezes o que nós percebemos, os irmãos confundem as coisas. Às vezes porque nós nos aproximamos, nós nos achegamos, porque nós somos pastores que estão sempre no meio do povo. Nós não somos pastores da mídia e da moda, que vem, prega aqui, depois do culto pega um helicóptero e vai embora, ou entra numa limusine e vai embora, só vê a igreja no final de semana que vem. Não, nós somos pastores que estamos aqui. Mas é necessário que você entenda e veja como autoridade espiritual para treinar, para equipar e para ensinar, porque nós não estamos aqui para fazer amiguinhos, nós estamos aqui para cumprir um propósito, fazer discípulo. É necessário que você entenda isso, amém, irmãos? O irmão vai sair daqui agora falando assim, pastor não quer amizade de ninguém. Não é isso, irmãos, entenda. Para vivermos o propósito de Deus, que é fazer discípulos, é necessário nós entendermos a dinâmica dos relacionamentos de autoridade espiritual. Porque eu já vivi isso, em que eu quero treinar, eu quero capacitar como discípulo, mas o cara só quer a parte boa, quer minha amizade, quer ser amiguinho meu, quer comer churrasco comigo. Tudo bem, não tem problema nenhum, desde que ele não esqueça que o meu objetivo é gerar discípulos, é frutificar para o reino de Deus. Senão nós vamos ficar aqui uma comunidade de um monte de amiguinhos, um monte de irmãozinhos, só compartilhando entre nós, e o reino de Deus não vai avançar. Porque a dinâmica dos nossos relacionamentos não estão saudáveis. Quantos estão me entendendo? Quem vai continuar meu amigo, diga amém. Amigo do pastor Ricardo. Mas não esqueça, o nosso objetivo é fazer discípulos. Discípulos de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender essa dinâmica da vida cristã. Nós precisamos, como igreja, o pastor já tem enfatizado, a gente já tem falado, nós precisamos retomar, irmãos, a cultura do discipulado. Algo que nós tínhamos muito forte, que por alguns motivos nós viemos perdendo, os relacionamentos foram esfriando, e nós perdemos de vista, mas nós precisamos retomar, e que em nome de Jesus isso comece hoje, em nome de Jesus, amém? É necessário que como igreja, ainda enfatizando sobre isso, nós tenhamos a consciência da nossa missão. Nós não podemos perder de vista a nossa missão. Nós não podemos nos entreter. Nós não podemos ficar envolvidos em coisas deste mundo, porque nós temos uma missão. O Senhor nos chamou como igreja para uma missão. O pastor falou aqui ontem um pouco sobre isso. Então nós precisamos cooperar para o bem dessa família, porque como família nós temos uma missão, gerar mais filhos. Como comunidade de Cristo, nós temos o dever e a obrigação de gerar discípulos. Aí, tem alguns teólogos, eu acho muito interessante que eles definem, a comunidade da fé é uma comunidade em missão. Não é uma comunidade acomodada.
Não, é uma comunidade em missão. O Senhor nos deu uma missão. Qual que é a missão? Ganharmos vida, evangelizar, gerar discípulos. Essa é a nossa missão. Eu estava fazendo um estudo só para você ter ideia, porque eu acho que nós estamos um pouquinho atrasados como igreja. Em que sentido, pastor? Vou dar um panorama histórico aqui para você. Nos primeiros anos de Jesus, Jesus chamou 12 discípulos, correto? Jesus caminhou com esses homens durante alguns anos, 12 discípulos. Esses 12 discípulos, consequentemente, se transformaram em 70 discípulos. Jesus envia de 2 em 2, 70 discípulos. Consequentemente, ali ainda no primeiro século, esses 70 se tornaram 120. Ainda no primeiro século, esses 120 se tornaram 500. O Evangelho fala que na ascensão de Cristo, mais de 500 irmãos viram a ascensão de Cristo. Logo que depois que Jesus morre, ali depois do ano 33, o livro de Atos registra as primeiras pregações, depois da descida do Espírito Santo. E logo depois, esses 500 se transformam em 3.000. Ainda ali, poucos dias depois, esses 3.000 se transformam em 5.000. Os estudiosos dizem que nos primeiros 100 anos, aqueles 5.000 se transformaram em 25.000. E aproximadamente no ano 300, ou seja, 200 anos depois, esses 25.000 se transformaram em 15 milhões. Em 15 milhões. Por que eu estou falando isso? Porque nós nunca podemos perder de vista, irmãos, que nós fomos chamados para ganhar vidas, para evangelizar, para multiplicar discípulos. Então, eu lembro no começo, não sei se o pastor Ricardo lembra isso, mas no começo nós colocávamos um mapa da cidade, né? Nós orávamos pela cidade. E um dos nossos objetivos era pelo menos ter pelo menos uma célula em cada bairro da cidade. Como era um alvo, como era um objetivo, como a gente tinha em vista ganhar vidas, a gente sabia quantos bairros tinha, quantas células a gente precisava. Eu pergunto para você, quantos bairros tem em Itatiba hoje? Quem sabe? Quantos bairros tem em Itatiba hoje? Aproximadamente 70 bairros. 70 bairros nós temos em Itatiba. Então acho que nós estamos um pouquinho atrasados nas células. Então nós precisamos avançar. Para ter pelo menos, irmãos, uma célula em cada bairro dessa cidade. Ah, pastor, mas é porque crescimento numérico? Não, irmão, a sua visão está muito obscurecida, você precisa ampliar a sua visão, porque se tiver uma célula lá no seu bairro, é uma célula que está perto da sua família para ganhar a sua casa para Jesus. Então nós precisamos ampliar a visão. Não é crescimento por crescimento, é para cumprir um propósito. É para cumprir a vontade de Deus, alcançar discípulos. Amém, irmãos? Para vivermos em família, além de tudo isso, e cumprirmos o propósito de Deus, é necessário que nós sejamos bem resolvidos com esse negócio de igreja, com esse negócio de família. Porque tem duas coisas que acontecem muito em igreja. Pensa num povo que é engraçado, é crente. Por isso que crente não pode ser triste. Porque, irmão, crente é um negócio engraçado. Só que crente, igreja, é um negócio que dá problema. Porque envolve gente. E onde tem gente, tem problema. Por isso que a gente sempre aconselha, se você é uma igreja, achar uma igreja que é perfeita, não entre lá, porque se é gente, você vai estragar o negócio. Porque onde tem gente, tem problema. Então é necessário que nós sejamos bem resolvidos e entender, irmãos, que na igreja, local, na família, as coisas não são do nosso jeito. E que muitas vezes, talvez nós vamos ser contrariados. As coisas não vão acontecer como a gente esperava, como a gente gostava. Aliás, a igreja não é um lugar para cumprir os nossos gostos. Não é um lugar para cumprir os nossos caprichos. Lembra da aliança? Nós temos uma aliança. Então é melhor andar em obediência, porque a obediência dá resultado,
do que nós ficarmos brigando para cumprir os nossos gostos pessoais e a gente não consegue obedecer. Não consegue obedecer a Deus, não consegue obedecer à liderança, não consegue avançar. Jesus disse que reino dividido será destruído. Então é necessário que nós tenhamos um coração para obedecer, mesmo que eu acho que naquele momento não seja o ideal, não é o que eu gostaria, eu vou me sentir contrariado. Mas acredite, se nós andarmos em obediência à palavra, em obediência à liderança, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar e nós vamos avançar como igreja, amém, irmãos? É interessante, eu gosto muito do exemplo de Josué, pastor, não sei se você já percebeu, estava meditando isso, porque Deus dá uma ordem para Josué e para o povo de Israel. E o povo obedece à risca. Quando eles vão entrar na terra, para que eles pudessem entrar em Jericó e vencer Jericó, qual que era a ordem? Eles tinham que rodear a cidade de Jericó, os muros de Jericó, por 7 dias. Por 7 dias. E o que eles fizeram? Eles rodearam 7 dias. Mas no último dia tinha uma ordem diferente, um comando diferente. Qual que era? Gritem, todo mundo vai gritar no último dia. E o que aconteceu? Eles deram 7 voltas. No último dia eles gritaram. Quando foi que caiu o muro? No último dia, correto? Aí você chega à conclusão, foi o grito. Foi o grito que derrubou os muros. Não foi o grito, foi a obediência do povo. Foi porque o povo obedeceu a uma estratégia divina que os muros caíram. E se nós tivermos um coração para obedecer, as barreiras vão cair diante dessa igreja, irmãos. Não haverá muralhas impossíveis. Jesus disse que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Quem é a igreja? Eu já disse para vocês, não sou eu nem é você. A igreja somos nós. Então por que as portas do inferno não prevalecem a igreja? Não prevalece a igreja que obedece. Assim como não resistiu a Jericó, a Josué. Quem está entendendo, diga amém. Então pede para o irmão, fala, irmão, obedece. O nosso coração deve ser sempre um coração para abençoar os novos na fé. Nós precisamos ter esse coração de pai espiritual, de irmão mais velho, de abençoar os novos da fé, de abençoar os jovens, de abençoar as crianças, um coração disposto a servir, a cuidar e a discipular, irmãos. Nós não podemos, chegou alguém na célula novo, ou um adolescente, ou aquele, não pode ter aquele coração, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri o meu papel, agora estou pendurando a chuteira, agora vou deixar para quem está chegando. Não. Nós precisamos ter sempre o coração para cuidar desses. Se não cuidarmos dos novos, porque esse é um outro problema, né? Às vezes a gente não tem dificuldade tanto para ganhar, mas quando chega a gente não sabe o que fazer. É igual o cara que pescou meia dúzia de peixe grande, tilápia. Depois que pescou, fala assim, vixe, como é que eu faço para comer esse negócio aqui? Não sabe limpar o peixe, não sabe tratar o peixe. Então nós precisamos ter esse coração disposto a cuidar. A igreja definha se não cuidarmos dos novos. E a igreja definha se não tiver novos. Se o casal ficar só preocupado em resolver problema, o casal vai ficar só brigando. Chegou nos 4 anos, 3 anos, 4 anos, aí começa a brigar. Uns não quer ter filho, começa a pegar cachorro, gato e tal, para colocar no lugar. Mas chega uma hora que precisa haver uma crise entre nós, uma crise no nosso coração. Chega uma hora que o casal precisa ter crise. Qual que é a crise? Precisamos ter filho. Criança precisa nascer, está só nós dois, está muito chato, não aguento mais assistir Netflix, precisamos fazer um filho. E quando o filho nasce, o que acontece? Alegria, novas perspectivas, novos projetos. É bom ter filho, irmão. Eu só tive 2, mas se eu tivesse casado mais cedo, eu tinha tido mais. Porque ter filho é bom. E os casais que querem ter só um filho, eu brigo, eu fico incentivando ali, apimentando a relação para ter mais filhos. Porque ter filhos é bom. Ter filhos espirituais é bom. Não é bom quando um novo chega na célula? A célula está aquela apatia, aquela mesmice, aquela chatice, de repente chega lá. Pode ser quem for, o mais mal acabado que chegou. Aceitou Jesus, irmão, muda o ambiente da célula. Muda o ambiente da célula. E se a célula tiver esse coração disposto para cuidar, aquela célula vai acolher, vai envolver os irmãos para cuidar daquele. E Deus vai dar mais, e mais novos filhos vão nascer. E o reino de Deus vai avançar. Quem está entendendo, diga amém. Tenha alegria de pertencer à igreja. Eu falei para você que a igreja é a coisa mais importante.
para Deus. E deve ser para nós. Agora, tem a alegria de pertencer à igreja. A nossa igreja precisa ser a melhor igreja para nós. Eu não sei as outras, não quero saber das outras. Pode ser que haja melhor, não sei, pode ser. Mas para mim tem que ser a melhor. Porque nós que estamos envolvidos aqui. E assim, não é a mentalidade de você ir para a igreja, de frequentar a igreja. Mas a mentalidade de você pertencer a algo, de pertencer a um povo, de pertencer a um meio. Então imagine assim, imagine Pedro chegando para João e falando: ô João, benção, como é que tá? Como é que foi a semana? Benção, tudo bem? Viu? Qual igreja você vai frequentar hoje? Ou João perguntando para Pedro: ô Pedro, qual igreja que você frequenta? Tem alguma lógica, irmãos? Tem alguma lógica essa pergunta? Por quê? Porque na cabeça dos discípulos, na mentalidade de Cristo, dos pais da igreja, igreja não é um lugar onde você vai para frequentar, mas é um povo a quem você pertence, é uma família a quem você pertence, é uma comunidade a quem você pertence, onde ali está o seu coração. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, igreja. Então, não sei como é que está o meu horário aí. Ô Jesus. Feche seus olhos por um minuto. Eu vou falar uma palavra, quando eu falar uma palavra, você visualiza ela. Feche seus olhos por um instante. Você vai visualizar. Então, igreja. Pode abrir os seus olhos. Quando eu falei igreja, qual foi a primeira imagem que você viu, que veio à sua mente? Não precisa responder, mas eu faço assim, eu posso imaginar. Para alguns, quando você pensou, quando eu falei igreja, para alguns você viu isso aqui, ó. Para alguns você viu essa imagem. Vou passar outra. Não, outra. Do prédio. Isso. Ou talvez você tenha, às vezes você é mais sofisticado, né? Às vezes você é da teologia da prosperidade, você viu essa imagem de igreja. Então essa igreja. A outra. Do prédio. Ou do templo. Tem aí. Então, qual que você acha que está melhor? Essa ou a anterior? Eu vou ficar igual quando você vai no oftalmologista, né? O oftalmologista coloca assim, qual que é essa? Está melhor assim, assado, ou qual que é? Antes ou depois? Então talvez alguns de vocês tiveram essa imagem de igreja, que era uma imagem que os discípulos não tinham, que os pais não tinham e que Jesus nunca quis imprimir no coração deles. Então para muitos igreja é isso aqui, é um templo, é uma estrutura. Mas quando Jesus falou de igreja, e os discípulos viviam sobre igreja, a qual eles pertenciam, eu penso que eles pensavam diferente. E eu acho que a imagem que eles tinham era mais ou menos essa. Posta para mim outra imagem. Não, essa daí não. Essa daí era para você ter passado antes, não é essa daí não. É só um quebra-gelo. Mas olha aqui, presta atenção, olha aqui. Quando Jesus pensou em igreja, idealizou a igreja, não era isso. Quando Jesus pensou em igreja, eu acho que era mais parecido com outra coisa. Coloca para mim a imagem, por favor. Eu passei mais 3 imagens para vocês aí. Agiliza aí. Porque às vezes nós estamos pensando em igreja de um jeito e a gente não consegue viver a igreja por causa disso. Então o que é a igreja? Achou não? Então igreja, lembra? Igreja não é nada a ver com isso, irmãos. Igreja é eu e você, nós, em qualquer lugar, a qualquer hora, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali tem igreja, ali tem família da fé, ali tem corpo de Cristo, ali tem noiva do Cordeiro, ali tem comunidade dos santos. Então os irmãos estão atrasados aí, mas eu vou explicando aqui para vocês não perderem o fio da meada. Então igreja é gente reunida. Igreja é isso aqui, ó. Não isso aqui. Mas igreja não é só isso aqui.
Igreja é isso aqui reunido e saindo lá depois. É gente ouvindo no domingo, no sábado e saindo na segunda para manifestar a igreja. Então, igreja é quando você está na semana lá na sua célula e chega o visitante. Ou antes da célula, quando você pega alguém para dar carona. Ou antes da célula, quando você sai correndo atrás daquele monte de criança para levar para a célula. Isso é igreja. Gente reunida, vida na vida, relacionamento, família da fé. E eu penso que nós estamos muito mais parecidos com isso do que com aquilo. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque nós somos igreja. Olha a próxima foto. Então, igreja não é prédio, não é estrutura. Igreja é o povo de Deus se relacionando. Então, igreja é aquilo que nós vivemos quando nós saímos daqui para manifestar o reino de Deus. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Tinha uma imagem tão bonita aí, gente, que eu mandei para vocês. Aí, ó. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. E nós somos igreja. Nós não somos outra coisa, nós somos igreja de Jesus Cristo. Família da fé. Chamados pelo Senhor para gerar filhos. Para fazer discípulos. Nós somos isso. Talvez por algum momento nós tenhamos perdido de vista. Mas o plano de Deus não mudou. A vontade de Deus não mudou para nós. E aquele que nos chamou, Ele é que nos capacita. Eu creio, irmãos, de todo o coração, esses dias aqui, são dias que o Senhor nos chamou para voltar para o propósito, para voltar para o centro da vontade. E eu não tenho dúvida que não é algo que nós fazemos, mas é Deus que está fazendo em nós, em cada um de nós. É o Senhor que vai nos capacitar, a unção vem dEle, para sermos o que Ele nos designou, nos chamou para ser. Feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Para que esse entendimento, essa revelação venha no seu espírito, os seus olhos espirituais sejam abertos, a sua mente absorva a mente do Senhor, a mente dos discípulos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós sabemos que os teus planos não mudou, a tua vontade não mudou. O teu propósito original para nós como igreja, Senhor, ainda está claro, ainda está vivo, porque a tua igreja aqui reunida ainda está viva, Senhor. Ainda está vibrante, Senhor. Ainda está desejosa de fazer a tua vontade, de viver o teu propósito. E nós abrimos o nosso coração e pedimos, Espírito Santo, renova a nossa mente. Metanoia sobre nós, Espírito Santo. Abre os nossos olhos que as escamas da religiosidade, que as escamas por causa de frustrações, de decepções, de dores, caiam agora em nome de Jesus. E que nós possamos vislumbrar aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, pelos olhos da fé, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, nessa cidade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e abençoa a tua igreja, o teu povo, para a glória do teu nome. Dê uma salva de palmas para Jesus.